Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a criança dentro do sistema familiar. Antes de tudo, precisamos entender o que os cientistas do desenvolvimento dizem a respeito desse sistema. De acordo com a teoria do sistema familiar, a família é uma rede integrada que juntos influenciam no desenvolvimento infantil, resistindo às mudanças através de novos eventos para a estrutura existente. Um sistema familiar pode ser acometido por mudanças quando em dois aspectos, totalidade e adaptabilidade. Podemos analisar na seguinte imagem proposta por Belsky. Esta figura ilustra o sistema com os chamados circuitos de feedback. Em sua teoria da abordagem bioecológica, ele explica como as influências interrelacionadas interferem na constituição biológica das crianças. Esse sistema pode ser concebido por camadas. O ciclo interno é chamado de microsistemas e é composto de elementos ao qual a criança tem experiência direta, como a família. A próxima camada se chama exossistemas e são elementos que as crianças não têm experiências diretas, mas podem ser influenciadas. Por fim, o macrosistema, que se refere ao contexto cultural e subcultural em que ambas as camadas estão inseridas. No sistema familiar existe uma variedade de fatores que são relevantes para a interação entre os membros. O lugar na sequência familiar é um dos fatores presentes, uma vez que os pais geralmente eles criam uma expectativa alta na questão de maturidade dos seus primeiros filhos. Então, estudos realizados por Judd e Dunn revelaram que os pais podem expressar afeto e orgulho por um filho e desprezo por outro. E podem ser rigorosos ou mais tolerantes, e as crianças acabam reconhecendo e respondendo essas diferenças desde cedo. É nítido também a diferença de tratamento quanto ao gênero, contribuindo assim para formações de alianças entre pais e filhos na infância. A diferença no tratamento da expectativa dos pais com o comportamento autorregulatório em idade escolar. Os pais fazem exigências diferentes. Os efeitos padrões entre pais e a criança são de naturezas bidirecionais, pois o padrão do comportamento dos pais depende de um grau de características dos filhos. O modelo operacional interno de apego dos próprios pais também parece ter um efeito muito forte sobre as crianças. Os adultos que são seguramente apegados têm mais probabilidade de ter um filho seguramente apegado. Os psicólogos verificaram que crianças em famílias afetuosas e amorosas são mais seguramente apegadas nos primeiros 2 anos de vida. Têm autoestima mais alta, são mais empáticos, mais altruístas e mais responsivos às dores e ao sofrimento dos outros. O modelo de Bronfenbrenner mostra que altos níveis de afeto podem, inclusive, proteger uma criança contra os efeitos negativos de ambientes devastadoros. Uma das consequências fundamentais do calor emocional e do afeto é a promoção de um apego seguro da criança para com os pais. Um segundo elemento fundamental dos padrões de interação familiar é a responsividade dos pais para com os filhos. Os pais responsivos, eles conseguem captar os sinais adequadamente e reagem de formas sensíveis às necessidades dela. Assim, eles aprendem uma linguagem um pouco mais rapidamente. Portanto, uma criança cujos pais eles exibem afetividade, ela consegue desenvolver um modelo neurológico de afeto parental. Isso significa que a criança ela vai conseguir desenvolver este afeto nas suas relações sociais e também nas suas futuras relações parentais. Um terceiro aspecto da interação familiar envolve o controle parental do comportamento dos filhos pelos pais, ao qual esses pais eles vão impor regras e normas a serem seguidas, bem como as consequências de não obedecê-las. Uma das técnicas utilizadas sobre essa imposição de regras é a punição.
Caso a criança não obedeça nessas normas, elas serão punidas através de limitações de regalias, de privilégios e, em situações mais severas, a repreensão verbal e até mesmo bater. A mais controversa entre elas, com certeza, é a surra. O que você acha sobre bater? Coisa ruim. Por quê? Ou é porque machuca? O que você acha sobre bater? Não pode, Por que não pode? porque senão machuca o coleguinho, o amiguinho, o irmãozinho. Como você se sentiria? Mal. A qualidade da comunicação dentro das famílias é de suma importância para o seu funcionamento, pois as famílias com comunicação aberta são vistas como emocional ou socialmente mais maduras. Além disso, indivíduos que crescem em famílias caracterizadas por comunicação aberta têm boas habilidades sociais na idade adulta. Os investigadores do comportamento verificam que, comparados àquelas famílias com ausência de comunicação, os pais e filhos relataram que uma comunicação boa, aberta, faz com que o estresse e a mudança sejam mais satisfatórios. A boa comunicação familiar está associada à satisfação e à capacidade de adaptação, de acordo com este estudo, que foram entrevistados mais de 100 adolescentes e seus pais. Baumrind considerava 3 combinações específicas dessas características. O estilo permissivo é alto em sustentação, mas baixo em demandas de maturidade, controle e comunicação. Já o estilo autoritário é alto em controle e demandas de maturidade, mas baixo em sustentação e comunicação. Por fim, o estilo democrático é alto em todos esses aspectos. Existe também um quarto tipo proposto por Jacob e Martin, o estilo negligente, que é caracterizado como não comprometido. Comporte-se na mesa, moço. Tirou 9. Tá fazendo mais do que sua obrigação. Psicologia? Nem você vai fazer medicina, colocar dinheiro dentro de casa. Se não comportar, vai ficar de castigo. Meu filho, você não deveria ter feito isso. A mamãe sabe que você está certo em tudo que você faz. Eu não acredito que a professora te deu uma nota tão baixa. Você bateu no seu coleguinha porque ele te deu motivos, não é mesmo? Você acha certo você ganhar presente sendo que você não está se comportando bem? Você poderá sair apenas quando você fazer todas as suas tarefas que você está de recuperação na escola. Eu não acho uma boa ideia você ir a essa festa. Você precisa estudar para obter uma nota boa e na próxima festa você pode ir. É o quê? Eu não tenho tempo para te escutar agora. Estou aqui, cuidando da minha agenda. Como é que eu vou te dar atenção? Olha, eu vou procurar um terapeuta para você, para que ele possa te escutar, porque eu não tenho tempo. Sabe o que eu acho? Você está precisando de fazer novas amizades. Procurar uns amigos. Esse gráfico retrata que as notas escolares e a delinquência variavam ambas em função do estilo parental na grande amostra de adolescentes de Steinberg e do Andeste. O comportamento delinquente, nesse caso, refletia o próprio relato do adolescente da frequência com que ele portava uma arma,
roubava ou se metia em problemas com a polícia. Esses resultados são expressivos e foram reproduzidos em cortes mais recentes de adolescentes. Entretanto, o sistema familiar é de fato mais complexo do que a simples comparação dos 4 tipos De família são formados pelos pais naturais, famílias mistas, uma família que é estabelecida quando o pai ou mãe solteiro se casa com um pai ou não pai, famílias monoparentais, com a presença de apenas um dos pais ou encabeçada por mulheres, e as famílias formadas por homossexuais. Outros fatores que influenciam no comportamento da criança são o divórcio e os padrões de emprego. Para a maioria das crianças, o divórcio resulta em um declínio no padrão de vida e uma diminuição na paternagem democrática. Já os padrões de emprego dos pais também afetam as crianças diretamente por aumentar ou diminuir os recursos econômicos da família, mas também pode afetá-las indiretamente através de sua influência dos próprios pais. Por fim, é de suma importância que o sistema familiar tenha um apoio social. Ter apoio físico e emocional adequado de uma rede de amigos ou parentes permite que os pais empreguem estratégias afetivas de paternagem. Esse apoio é especialmente crítico para famílias expostas a estressores como perda de emprego, pobreza crônica, gravidez na adolescência, filhos com temperamentos difíceis ou incapacidade e divórcio.